Bem-vindos aqui a mais uma aula a nossa aula de caixa de questões aqui para nós, né? Então, dessa vez eu criei uma questão de direito civil e direito das sucessões. É um tema que eu escolhi a dedo aqui para nós, porque a gente tem vários alunos que são da área trabalhista e tem uma certa dificuldade com esse tema, porque não é um tema que está usualmente no nosso conteúdo programático dos nossos editais. Então, para quem não sabe, não tem direito das sucessões normalmente nos editais da Magistratura do Trabalho, assim como não tem direito da família, né? Então, em direito civil, a gente vai ter desde a parte geral, passando por obrigações, contratos, responsabilidade civil e direitos reais, tá? A gente normalmente não tem essa matéria de direito das sucessões na magistratura do trabalho. É um tema que é relativamente chato para quem não gosta. Eu gosto particularmente porque quando eu era advogado era o que eu mais fazia, né? Então vamos lá. Vamos ver se aparece aí na tela de vocês. Apareceu. Então, aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, sendo que a herança defere-se como um todo unitário, ainda que sejam vários os herdeiros, né? Então, o artigo 1784 do Código Civil, quando ele fala que aberta a sucessão, a herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários, está consagrando um princípio que vem lá do direito francês, e eu não vou tentar falar francês aqui, eu vou falar portuguesado mesmo, que é o princípio da saisine, ou seja, uma transferência imediata ah, com a morte do com a abertura da sucessão, que é a morte, tá? A abertura da sucessão equivale aí a um sinônimo, vamos dizer assim, um sinônimo, tá? De morte, então a abertura de sucessão é a morte, transmite-se aos herdeiros. Legítimos e testamentários. O que é sucessão legítima? Sucessão legítima é aquela que decorre de lei, é uma ordem de vocação hereditária que já consta pré-determinada pela lei. Então a lei vai falar ali, descendentes em concorrência com o cônjuge, ascendentes em concorrência com o cônjuge, ao cônjuge e também, lá por fim, aos colaterais, né? Essa vai ser a ordem de vocação hereditária pré-definida pela lei, lá no artigo, salvo engano, 1829 do Código Civil. Lembrando que, em relação ao cônjuge, o Código Civil trazia uma diferença. Algumas coisas eu acabo improvisando aqui. No artigo 1790 do Código Civil, uma diferença de tratamento entre a participação do cônjuge, que tinha uma participação maior na concorrência com descendentes e ascendentes do que o companheiro. Então, para resumir, no artigo 1829 e seguintes do Código Civil, pela lei, o cônjuge tinha uma participação maior se comparada ao companheiro, de acordo com a previsão do artigo 1790 do Código Civil. Se está com dúvida, para aí e olha aí no Código Civil. Bom, esse artigo 1790 ele foi declarado inconstitucional pelo STF. Então, o que a gente tem hoje é a igualdade, como a própria Constituição prevê, de tratamento entre cônjuge e companheiro. Então, quer dizer que quando a gente lê a ordem de vocação hereditária lá do artigo 1829 do Código Civil, a gente tem que fazer uma leitura que é cônjuge e companheiro em concorrência com descendente, da mesma forma com ascendente, e aí depois cônjuge ou companheiro, e aí por fim colaterais. Beleza? Então, tanto para a sucessão o que é a sucessão testamentária? Sucessão testamentária é um ato é aquele que decorre de um ato de última vontade do decujus, né, ou decuius. Ou seja,
a gente tem um ato de última disposição de vontade que vai determinar como que vai ser a sucessão ali no patrimonial, vamos dizer assim, para resumir, né? Senão vai ficar uma aula extremamente longa aqui e a gente nunca vai chegar na questão. Nas duas formas, tanto na legítima como na testamentária, a gente tem a aplicação do princípio da Saizine, tá? Então, se a gente olhar o artigo 1923 do Código Civil, você vai ver que desde a abertura de sucessão pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva. Bom, só para fazer uma ênfase aqui, é possível no testamento impor alguma condição ou algum modo / encargo. Então, eu quero que aqui você se lembre lá dos elementos acidentais do negócio jurídico. A gente tem termo, condição e encargo ou modo, certo? Então, termo ele tem um início ou fim, condição ela é suspensiva, ou seja, enquanto eu não cumprir a condição, eu não consigo, vamos dizer assim, para resumir, exercer o direito. E a resolutiva, condição resolutiva, se eu exerço o direito, se acontecer aquela condição resolutiva, resolve o negócio jurídico, ou seja, extingue o negócio jurídico, extingue o meu direito, certo? Encargo ou modo, eu tenho que cumprir alguma coisa, um ônus. Lembrando que eu estou falando tudo de uma forma mais simplificada, tanto por uma questão de didática, mas também para não ficar uma aula muito longa. Então, beleza. Olha só, quando a gente fala de sucessão legítima, a gente não tem a diferenciação entre posse e propriedade. Está falando, aberta sucessão transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Tá? A herança vai ser transmitida imediatamente aos herdeiros legítimos e testamentários. Com relação aos herdeiros legítimos, não tem nenhuma observação. A única coisa que tem de observação é a seguinte, que a herança ela é deferida como um todo, unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. E o artigo 80 do Código Civil complementa essa disposição do artigo 1791 ao dizer que consideram imóveis para os efeitos legais os direitos reais sobre imóveis e as ações que os asseguram, tudo bem, não importa para nós, o direito à sucessão aberta. Quer dizer que esse todo unitário e imóvel para todo legal, o direito à sucessão aberta, cria uma ficção jurídica de universalidade de direito, universalidade de bens, ou seja, todos os bens são tidos em conjunto. E aí, considerando essa composse e copropriedade dos herdeiros enquanto aberta a sucessão e não realizada a partilha, na jurisprudência em teses, edição número 133, na afirmação 3, fala que os herdeiros, eu estou com uma colinha aqui, os herdeiros possuem legitimidade ativa para atuar diretamente em juízo em ações de direito real, enquanto não aberto inventário por aplicação do princípio da Saizine. Mas não é só por aplicação do princípio da Saizine, é por uma consideração fictícia de que existe uma universalidade de direito ou universalidade ali de direito de um conjunto de bens, tá? Beleza. Como eu havia falado e já tinha e vou repetir aqui para fins didáticos, quando a gente fala de herdeiro legítimo, quer dizer que é aquele que está previsto na lei, artigo 829, não tem previsão específica sobre diferenciação de posse e propriedade. Então, transmite a herança direto e inteira. Quando a gente fala de legatário, o artigo 1923, que a gente já falou, fala que pertence desde a morte
pertence ao legatário a coisa certa, salvo se o testador falar lá assim, ó, tem uma condição suspensiva. Para você receber o legado, você precisa correr uma maratona. Tá, beleza. Então precisa correr uma maratona. Aí eu recebo bem. É uma condição. Se não tiver condição, já pertence ao legatário. Porém, os parágrafos e o próximo artigo acabam complementando a ideia aqui do legado e do legatário. Não se defere de imediato a posse da coisa. Então, o legado tem a propriedade da coisa ou uma expectativa, segundo parte da doutrina, não se defere de imediato à posse, então ele não tem direito a entrar na posse da coisa, nem pode o legatário entrar nela por autoridade própria. O legado de coisa certa existente na herança transfere também ao legatário os frutos que produzir desde a morte. Tudo bem, então eu não tenho a posse, mas eu tenho direito aos frutos, exceto se tiver aquela condição suspensiva que está falada lá no caput. Então, enquanto você não correr a maratona, você não recebe nem mesmo os frutos desse período. O artigo 1924 vai falar, então, que o direito de pedir ao legado não se exercerá enquanto se litigue sobre a validade do testamento e, nos legados condicionais, enquanto pendente condição ou prazo. Tá? Então, pendente a condição, não correu a maratona. Ou, se você vai receber o bem a partir de 6 meses da abertura da sucessão, nesse período você não pode pedir o legado. Mas, se tiver algum litígio sobre a própria validade do testamento, o legatário também não pode pedir o bem. Ou seja, tem algumas diferenças quando a gente fala de legado em relação ao herdeiro legítimo, quanto ao momento e o modo da abertura de sucessão, principalmente na transmissão dos bens e da posse. O principal aqui é que para o herdeiro legítimo transfere a posse e a propriedade, porque não existe essa previsão de diferenciação, né, na lei, enquanto para o legatário transfere a propriedade, salvo condição suspensiva ou salvo o termo inicial, certo? E a posse não se transfere de imediato. Beleza. Agora vamos para a questão. Feitas todas essas diferenciações, agora vamos para a questão. No direito das sucessões, a transmissão do patrimônio do falecido, deixa eu mudar a tela aqui para melhorar a minha visualização. A transmissão do patrimônio do falecido para os herdeiros não ocorre de maneira automática e imediata, sem necessidade de qualquer ocorre de maneira automática e imediata, sem necessidade de intervenção judicial, princípio da Saizine, conforme princípio da Saizine. Beleza. No entanto, há exceções e especificidades quanto ao modo como a posse e a propriedade dos bens são transferidos, que é o que eu falei anteriormente. Considerando as regras previstas no Código Civil, assinale a alternativa correta. E aí vamos para as alternativas. O princípio da Saizine aplica-se igualmente a herdeiros e legatários, garantindo a ambos a posse e a propriedade imediata dos bens. Primeiro, que não é igual, vou destacar aqui, ó, não é igual, e não transfere a ambos a posse e a propriedade. A gente viu que a posse não se transfere imediatamente, então essa alternativa está errada, certo? Beleza? Isso por conta principalmente do artigo 1923 e 1923, parágrafo 1º do Código Civil, que diferencia a forma e o modo de transmissão da posse e propriedade entre herdeiro e legatário. O princípio da Saizine é inoperante até que todos os herdeiros aceitem formalmente a herança, no momento em que a propriedade e a posse dos bens são transmitidos. O artigo 1784 falou que transfere desde logo os bens, né? Princípio da Saizine. A aceitação, que pode ser expressa ou tácita, e a renúncia, que tem que ter uma manifestação de vontade, é momento posterior e liga-se com a própria ideia da partilha. Eu estou falando partilha para não falar com a ideia de inventário ou rolamento, por conta da possibilidade de realização extrajudicial, né, desse inventário ou rolamento. Então, está errado,
porque não. Uma coisa é a transmissão, outra coisa é a aceitação ou renúncia, tá? Que ocorre em momento posterior. Enquanto os herdeiros recebem a posse e propriedade dos bens automaticamente pela Saizine, os legatários só obtêm a posse após verificação de solvência do espólio e resolução de eventuais litígios. Aí tá certo, 1923, 1924 do Código Civil. Beleza? Então, essa a princípio me parece que está certo. A aceitação da herança por parte dos herdeiros não é necessária para que o princípio da Saizine opere, mas a renúncia à herança pode anular a transmissão da posse da propriedade e posse ocorrida com a morte. Não está muito preciso aqui, porque a aceitação da herança, ela confirma uma transmissão ocorrida anteriormente e se liga com a partilha e não com a transmissão em si. A aceitação formal tácita, tácita ou expressa, vai conferir efeitos na partilha, mas não anula o princípio da Saizine, pelo que essa está errada. O princípio da Saizine transfere automaticamente a propriedade dos bens aos herdeiros necessários, mas exige a homologação judicial para a efetivação da posse dos bens herdados. A gente viu anteriormente que não é isso, não precisa aceitação da herança. Isso liga-se à aceitação da herança com a ideia de partilha e não com a ideia de transferência para fins de aplicação do princípio da Saizine. Então, para nós aqui, a C está correta e esse é um tema que realmente muita gente para de ler ali o Código Civil lá no Direito da Família e já fica meio sem vontade de ler o código até o final. Então eu trouxe uma questão que falasse também sobre herdeiros e legatários, porque o legado está mais para o fim do código, quase no finalzinho, e muita gente deixa essa parte de lado. Então eu espero que a gente tenha te ajudado numa revisão e também te ajudado a fazer um raciocínio aqui para resolver uma questão. Normalmente, quando eu resolvia questões, fazia dessa forma. Ia arriscando as partes que eu entendo correta, ia pensando, e aqui eu fui pensando alto com vocês e resolvendo a questão. Para nossa aula de caixa de questões, é isso que a gente tem para hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.